Seu Gilson nasceu que dia? 7 de agosto de 23. Vim para essa cidade no colo ainda, eu nasci em São Paulo, mas com poucos meses de idade a mamãe retornou aqui para Uberlândia. Então eu não nasci aqui, mas é como se tivesse nascido, fui amamentado ainda aqui. Mas o papai, a profissão dele era de charqueador, dono de charqueada, meu avô paterno também, então nós fomos criados nessa linha de abatedores de gado. O meu avô materno era um pouco diferente, nasceu em Estrela do Sul, depois veio para Araguari, se casou em Araguari, e ele era dentista prático, odontólogo prático, e comerciava malacacheta e ouro. Ele tinha uma vida até bonita, é bom descrever isso, que 2 vezes por ano, me parece, ele se deslocava de Araguari com a tropa de cargueiro, não tinha automóvel naquela época, e ele se dirigia para Goiás naquela época, antes da divisão, na ponta, no extremo norte do Tocantins, ele tinha lá clientes, a profissão dele, ele ia atendendo durante a viagem, eram milhares de quilômetros aí, muita coisa para andar de burro, essa distância toda. Mas ele devia ter aqueles pontos de parada normais, ali, evidentemente, com épocas, não era dia marcado, com épocas marcadas de retorno, se aglomeravam alguns clientes, ele ia atendendo. E lá no norte ele comprava malacacheta, mas malacacheta de primeira, coisa muito fina. Comprava ouro também, o ouro vinha, evidentemente, na sacola, amarrada na cabeceira do arreio, ele não tinha volume de ouro assim para transportar em cargueiro. Então, a minha infância foi, meus avós foram formidáveis, tanto o materno como o paterno, homens de muita ação, muito trabalhadores, muito corretos. Então, eu me formei nessa escola de valores, dos quais eu me orgulho muito, né? O meu avô paterno, inclusive, quando eu era muito criança ainda, ele era marchante da construção da ferrovia de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Eu não tinha nem meu peão, contratava índios mansos, evidentemente, mas para conseguir animais para o abate, para fornecer carne para os construtores da estrada de ferro. A minha juventude foi uma juventude normal. Eu não tive, assim, nada de diferente, nada de espetacular. Vivi a vida com tranquilidade e nos limites impostos, evidentemente, pela família, pela sociedade. Eu me lembro, nós moramos muitos anos em Uberlândia, na minha infância, moramos acho que 2 anos em Uberaba, e eu estive fora uns 3 ou 4 anos quando eu estudei em Campinas e quando estudei também em São Paulo. Em São Paulo eu estudei no Colégio Rio Branco, era um colégio bom, eu fiz lá a parte grande do ginasial. Em Uberaba eu fiz ainda uma parte do primário e a outra parte inicial eu fiz aqui em Uberlândia, no Bueno Brandão. Mas o ginásio naquela época era 5 anos, eu completei aqui em Uberlândia, parece que foi na época, foi em 1940. Eu fiz o ginásio, terminei o ginásio, terminei também o tiro de guerra. A gente fazia tudo junto naquela época. E depois, evidentemente, eu continuei sempre em Uberlândia. As vezes que eu estive fora foram os anos da minha infância. Eu estive um pouco em Araguari, tivemos um pouco em Goiás, em São Francisco das Chagas. Mas tudo são coisas rápidas. Olha, na minha vida de moço, adolescente, eu não tenho realmente grandes destaques assim para anunciar. Eu tinha uma vida absolutamente normal, um dia depois do outro, sonhando sempre muito, procurando transformar sonhos em realidades. Estudei nas escolas boas de Uberlândia, mas estão aí até hoje, no Bueno Brandão, no ginásio, aqui no museu. Lá em Campinas eu estudei também numa escola boa, em São Paulo, já falei, estudei
lá no Rio Branco, que era uma escola realmente muito boa, mas uma escola que todos que conviviam comigo também podiam ter desfrutado. Mas esse sonho com Uberlândia foi sempre, eu sempre gostei muito. Em termos políticos, eu me lembro, quando eu era moço, tinha 16 anos, começaram a aparecer os primeiros diretórios políticos. É claro que eu não tinha uma cadeira junto com os idosos, com os chefes políticos, mas passava entre eles, convivia muito bem. Eu cuidava do diretório, eu varria o diretório, porque o diretório é uma sala só que a gente reunia ali, tinha alguns papéis, uma mesinha assim, e cadeiras para sentar meia dúzia, uma dúzia de pessoas. Eu gostava tanto daquele movimento político que eu fazia a limpeza do diretório. Era um meninão que estava ali dentro junto com os idosos. Eu comecei a minha vida emocional quando conheci a minha atual esposa. Era menina, nós morávamos na mesma rua, no Fundinho, e aquilo era aquela presença de instantes, de segundo, passando um pelo outro, mas sempre ela me atraiu muito e que ficou comigo. Nós fomos crescendo, estudamos separados, e até que um dia deu certo, começamos a namorar e desse dia em diante foi até o casamento. O meu casamento foi interessante, nós não casamos na igreja não, porque eu fui batizado na igreja protestante, a minha mulher católica. Porque naquela época tinha essas diferenças religiosas. O casamento foi na casa do meu sogro, o padre, o Monsenhor Eduardo, saiu da igreja, foi lá e nos casou, deu a bênção ao nosso casamento. Meu sogro me convidou para tomar conta da fazenda dele. Morei 5 anos lá. Uma época difícil, começo de vida, muito moço ainda, eu tinha 23 anos quando me casei. E fiquei 5 anos lá, mas muito curioso com a agricultura, muito dedicado à agricultura. Aluguei uma fazenda ao lado. Quando eu saí de lá, eu devia, naquela época, 250 contos de réis. Era um dinheiro que aparentemente não dava conta de pagar. Mas saí, fui para Ituiutaba, comprei lá 300 terrenos do Camilo Chaves, na Vila Platina, e comecei vendendo terreno e fui acertando. Depois fui para Campinópolis, comprei a chácara de um grande amigo nosso, Generino Rezende, e fiz um loteamento muito bonito em Campinópolis. Era distrito ainda, mas logo, logo lá se emancipou e nós vendendo aqueles terrenos, comprando milho também. Acertei minha vida com tranquilidade, fiz até um pouco de economia, construí a primeira casa aqui em Uberlândia, na rua que tem o nome do meu sogro, na Nicomé de Santos. Uma casa que nós gostávamos muito dela, realmente foi uma casa muito boa, muito bem feita. Naquela época os mestres de obras eram um pouco diferentes de hoje. Nós tínhamos poucos engenheiros e alguns mestres de obra. Mas o que fez a nossa casa, o senhor Manuel, era fantástico, era um profissional extremamente competente. E se dedicou muito à construção da casa, a casa ficou perfeita. Então, nós vivemos muitos anos nela e só vendi quando passei a morar lá na Morada da Colina, onde nós ficamos radicados praticamente até hoje. Filhos eu tive 3. A primeira filha, a Regina, nasceu quando nós ainda estávamos na fazenda do meu sogro. Mas a minha mulher já estava assim, na antevéspera do parto, ela veio ficar com a mãe, ela nasceu aqui na cidade. Coisa interessante, meu sogro tinha um avião, eu estava lá na fazenda, depois de tirar o leite, o aviãozinho circulou, pousou lá. Eu falei, o que será? Era a notícia que a minha mulher tinha tido a primeira filha. Então eu já cheguei aqui, já vi a menina nos braços da mãe, a filha mais velha, a Regina, que me deu muita alegria, como a outra e o filho também. E 2 anos depois nós tivemos a segunda filha, a Ejane, e 2 anos depois também nasceu o Paulinho. O Paulinho foi até curioso, eu tinha tido 2 filhas seguidas,
Eu brinquei com a mãe e falei, você pode deixar que eu crie. Coitado, nunca criei. Sempre viajando, correndo, lutando. Olha, no relacionamento com a minha esposa, que eu acho que foi uma companheira formidável, é claro, nós tivemos dificuldades de alguns momentos, passamos por crises financeiras, como todo mundo passa, mas ela sempre demonstrou e manifestou grandeza mesmo, isso eu sou muito grato a ela. Ela sempre se conformou com aquilo que nós podíamos ter, que eu acho que é a coisa mais importante na vida, é você conviver com a sua possibilidade financeira. Ela sempre me deu um apoio total, foi uma grande companheira, mulher formidável, muito firme, que criou a família. Minha mulher foi realmente um esteio na vida toda. Sempre me acompanhou, me deu estrutura, me deu capacidade para poder desenvolver. E esses 3 meninos foram criados também como eu fui criado, como ela foi criada. Foram bem criados, nunca deram trabalho, tornou aí. A mais velha já está próxima de 60 anos, a gente olha nela, parece que tem 30, graças a Deus, muito forte, muito sadia. A segunda também é a mesma disposição. E o filho, Paulinho, que até a aparência dele é a aparência da mãe, muito bonita, ruim, mas moço bom, muito sério, muito compenetrado, muita responsabilidade. Então, a minha família é uma família que eu considero ideal. Não tem, assim, destaques dentro da família, nada para a gente estar exibindo, mas, graças a Deus, tivemos uma normalidade muito grande, muito acentuada mesmo. E isso nos deu força, estamos juntos. As pessoas, eu estou com 83 anos, completando 83 anos, minha mulher vai completar 81, estamos juntos até hoje. As pessoas não entendem bem como é que um casal vive tanto tempo junto, né? Mas é que esse sentimento de amizade, que a gente chama de amor, ele tem muitos tipos, muitas épocas, né? Na juventude você tem um tipo de atração, depois consolida um lar, continua muito apreço, com muita amizade, com muito amor, e chega numa idade como a minha, é o amor de companheiros. Isso é que é importante na família, é o companheirismo. Se você tem amor de companheiro, isso nunca vai acabar. Não tem como acabar, porque companheiro é companheiro. Né? Aquilo é um companheirismo construído durante a vida toda. Né? Ele já começou para dar certo, e dá certo até hoje, porque ele teve esse começo, essa filosofia absolutamente certa, coerente. E nós estamos aí muito bem, eu e minha mulher. Temos aqueles atritos de velhice, né? Ela agora, coitada, está com problema de dor ciática, mas de uma independência fora do comum, quer ir na compra, quer ir sozinha. Então, isso não irrita, isso preocupa. Mas é formidável esse desembaraço dela, né? Essa qualidade de independência formidável, né? Isso vai para os filhos também, os filhos são assim. Então, um exemplo de trabalho muito bonito. Há 2 anos atrás, eu tive o prazer de levar os meus filhos na Europa. Fomos todos filhos, gêmeos e noras. Nora é uma só, porque eu só tenho um filho. Mas nós fomos a Guimarães, em Portugal, para eles conhecerem a terra de origem do meu avô materno. E depois de lá, nós viemos a Coimbra, fomos a Roma e fomos lá perto da Suíça, na terra do meu avô paterno, lá no Vale do Rio do Pó, a cidade lá, está me faltando o nome agora. Isso é fruto da minha idade, mas é uma cidade limpa, linda, da maior tradição da história de Roma, dos romanos, né? Mas pertinho da Suíça. Meu pai, inclusive, quando moço, foi mandado para estudar na Suíça, estudou alguns anos para formar em contabilidade. Mas foi uma viagem que eu queria que os filhos conhecessem a origem dos seus bisavós, né? Mas foi muito boa, porque nós vimos o sistema, a cultura da Europa,
tivemos muito tempo em Portugal, tivemos também na Itália, não é? Mantova, na Itália. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu já era casado, já tinha mais de 30 anos. Foi um fenômeno interessante, isso é muito importante. Eu era candidato a vice-prefeito do Raul Pereira de Resende. Mas quando eu adentrei lá na convenção, eu percebi algumas conversas assim de que eu não estava assim bem adentrado ainda na política, a ser um candidato a vice, que o Raul preferiria o Chico do Ribalino. O Chico do Ribalino é um homem fantástico, né? Deixou saudade. Nós precisávamos ter milhares de Chico do Ribalino por aí. Infelizmente, morreu cedo. Mas eu não pude aceitar. Eu vi que não podia aceitar, que não era o que a população queria naquele momento. Então, quando abriu a convenção, eu pedi a palavra pela ordem. Falei, presidente, eu estou aqui um pouco desconfortável, porque eu notei um ambiente aqui que não é muito favorável à minha candidatura a vice-prefeito. Eu achei natural, porque a simpatia se dirige para o Chico do Ribalino. E o Chico realmente é muito mais bem preparado do que eu. O Raul tem razão em querer o Chico ao lado dele. Então eu quero agradecer, dispensar a minha candidatura e quero pedir aos senhores que votem no Chico do Ribalino. E isso aconteceu. Aconteceu também, terminou a convenção, eu fiquei fora daquilo. Mas aí, poucos dias depois, o diretório quis que eu disputasse a candidatura de vereador. E eu não queria ser candidato a vereador. A prefeitura me atraía porque é um cargo executivo, que eu podia ter força de decisão, podia tentar criar alguma coisa. Mas o diretor cismou que eu devia ser candidato, e o meu sogro, que era um homem formidável, um político muito sério, calado, mas muito objetivo, que construiu muito da história dessa cidade, o comercial dos Santos, né? Ele ficou em cima de mim, porque nenhum dos filhos dele queria ser. Então ele não tinha continuador político, o senhor do Comércio, naturalmente não tinha. O filho mais velho não queria, o mais moço não queria, as filhas também não querem e não queriam naquela época. Então a esperança dele era que eu aceitasse. E eu não queria definitivamente aceitar. Fui me desviando dele até um ponto em que ele me pegou assim, de surpresa, e brincando, eu falei que eu não podia mais, eu achava que o tempo tinha passado para assinar os livros. Eu falei, agora que não pode mais, eu aceito. Ele falou, vamos buscar o livro, está aqui no carro. Ele me pegou e me assinei, tive que assinar. Mas aí, o importante não é isso não. O importante é que eu tinha 30 dias para fazer a campanha. Trabalhei 15 dias e fui para o Rio de Janeiro para levar a família para uma viagem, que eu estava devendo isso à minha família. Fiquei 15 dias no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu tirei férias na vida. E abriu a urna, fui votado, fui mais votado, vereador mais votado. O que aconteceu? Eu não tinha esse prestígio. Isso não podia ter sido criado por mim. Isso eu entendi depois discretamente que o diretório todo se sensibilizou pelo fato de eu ter aberto mão da candidatura de vereador, que foi o meu vice-prefeito, e o meu sogro era muito duro, ele queria que eu fosse vice. E o diretório aceitava, respeitava ele muito, não é que ele mandasse, não, mas era um companheiro com força de decisão. Então, esse diretório, talvez num reconhecimento por aquela atitude minha, me ajudou discretamente, que não podia também prejudicar os outros, a ser o mais votado. Eu fui vereador mais votado, foi lindo, né? Eu só tinha 2 companheiros fazendo campanha para mim, a cavalo, tempo, correndo nas fazendas, na beira do rio, Uberabinha na beira do rio, né? Naquela época não era Araguari, era ainda o Rio das Velhas. Então, são fatos que marcam, né? Realmente eu deixei de ser candidato a vice, percebi. E não só percebi que o ideal era o Chico, mas eu também reconheci o valor do Chico. Eu gostava muito do Chico, fui companheiro dele. O Chico me ajudou a fazer o primeiro distrito industrial de Uberlândia, ainda no governo Raul Pereira. Quer dizer, era um homem de muito valor o Chico. O Raul deu carta branca para nós e nós construímos o primeiro distrito industrial municipal do Brasil.
Tanto que o presidente Zé Alencar veio aqui inaugurar um distritozinho desse tamanhozinho, né? Mas tinha razão, porque era um esforço. O primeiro município patrocinou um distrito industrial, um país que sonhava com desenvolvimento, né? Então, essas coisas fazem parte da vida. E esses gestos, talvez eu tenha tido outros também, eu nem me lembro, mas a verdade é que construí um mundo de muitos amigos, muito respeito, quer dizer, muita solidariedade, muito companheirismo, e nos ajudou a participar no desenvolvimento dessa cidade e da região também, porque nós tivemos muitos gestos de desenvolvimento regional. Inclusive, eu e o Paulo Ferola elaboramos um projeto que foi lançado de público, o Pladir. Interessante, naquela época, nós lutávamos pelo Pladir aqui, eu fui convocado para o Bauru, para ir lá fazer uma palestra sobre o desenvolvimento de Uberlândia e da região. Foi quando nós lançamos o Pladir. E o Pladir é uma recomendação para você usar o bom exemplo. Quer dizer, pode dar certo? Pode. Vou dar um exemplo aqui, fulano está fazendo dar certo, vamos lá falar com ele. Fazia um dia de campo, trazia ele numa reunião para explicar por que fez, como fez, quando fez, né? Por que fez. E isso realmente, naquela época, deu um choque grande, era regional, né? E nós tivemos também aí a ocasião que o Messias Pedreiro falou em tirar a indústria dele de Uberlândia, foi me comunicar, eu era presidente do Sindicato Rural, que é Messias, mas na hora de tirar a indústria de Uberlândia, que você vem me falar, Messias, não tem como. Eu falei, não, eu não vou fazer uma justiça dessa, não. Messias Pedreiro era outro super-homem. A Uberlândia tinha 3 homens naquela época. Era Messias Pedreiro, o Adraus Cassani, Tito Teixeira. Não, Tito Teixeira foi da outra faixa, mas na telefone, foi fornecado também. Mas Elias Simão. Então, Elias Simão, Adraus Cassani e Messias Pedreiro. Esses 3 homens, todos eles empresários cerealistas. Esses 3 homens valiam mais do que o Banco do Brasil. Eles patrocinavam a agricultura da região. É fenômeno, os 3 homens. É melhor que ele teve homens antes, né? Você falou de Tito Teixeira foi fantástico. Aquele telefone era Teixeirinha, era telefone de Mangueirela, mas tinha telefone desse mundo infinito. Você estava perdido lá no sertão, tchau no telefone, falava na Teixeirinha aqui, obviamente. Então, mas nós tivemos fantásticos carreiros, que fizeram a primeira usina de energia elétrica. Não são homens desse tempo, nem foram homens do meu tempo, ainda foi. Mas o seu Raimundo Carreiro construiu o primeiro usina elétrica de Uberlândia, uma construção fantástica, né? Depois vendeu para a Companhia Prata e depois veio o Rondon e promoveu o grande desenvolvimento de Uberlândia. É um homem que nunca podemos esquecer, Rondon Pacheco. Mas o Rondon foi dirigente, ele não discutiu. Ele falou, gente, vamos vender a Prata para a CEMIG. E foi a grande instrumento de trabalho de Uberlândia, foi a CEMIG vir para cá. E nunca mais faltou energia. Agora nós estamos assistindo aqui a CEMIG terminasse, já tem 2 prontas, e tem a terceira para inaugurar agora no fim do ano. Já estão falando em fazer mais 2 no Rio Beirabinha. Quer dizer, é um negócio que não tem limite, não é? Quando teve a visão, gente, a Prata não vai dar conta de manter isso. Vamos vender para a CEMIG. Olha, eu não me lembro bem, o Zé Caminho, no Cruzeiro dos Peixotos, era um empresário, na minha época de menino, eu era menino, fui com meu pai lá no Cruzeiro, ele tinha um negócio com o Zé Caminho, não sei o que era, não lembro mais, mas o Zé Caminho tinha máquina de arroz, máquina de feijão, e tinha uma outra indústria também que eu não me lembro. Mas ele tinha lá no Cruzeiro do Distrito de Uberlândia, aqui na cidade, já tinha alguns maquinistas de arroz. Tinha alguns. Foram os pioneiros. A indústria de cerealista foram os pioneiros.
Aqui na João Pinheiro, onde é um edifício grande aqui entre o Bretas, ali e o INSS, ali tem um edifício, ali era uma máquina de arroz do Peixoto, a família Peixoto. Quer dizer, era pioneiro desse desenvolvimento. Tinha os charqueadores, tinha a charqueada do Joconda, a charqueada do meu sogro, do senhor Valmete, tinha a charqueada dos Freitas e dos Rezende. Quer dizer, eram indústrias super pioneiras. Depois elas foram ficando superadas, aí veio o Caiapó, que na época era um grande frigorífico do Brasil. Depois do Caiapó veio o Alfredo Rezende, que é outro homem também que apertou os botões do desenvolvimento. O Alfredo é um perfeccionista. Quer dizer, você não dá conta de descrever a grandeza do que ele fez. Mas o que ele fez perfeito. Isso é a realidade. Então, o Berlândia teve esses homens por trás da sua história. Né? Eu vejo, às vezes, a pessoa me focaliza muito, fala, gente, a pessoa está me focalizando porque não olha os outros que tiveram. Né? Mas eu tenho um respeito profundo por esses homens que construíram o Berlândia. É claro, nós temos que respeitar sempre as diferenças de número de habitantes, tamanho e de bases de riqueza. Né? Para Uberlândia agora, saindo um pouco da minha infância, eu gostaria de deixar explicado que com a presença da Itambé e da Sadia, o campo da região vai se revolucionar. Nós vamos ter oportunidades assim, difíceis de descrever. Eu acho que as pessoas têm que ficar atentas à possibilidade dessas duas grandes empresas, sem nos esquecer também de uma Souza Cruz, de uma Sadia, o pessoal da Telefônica, também tem uma empresa de esmagamento de soja, os avós paternos. Tanto nasceu meu avô paterno, como minha avó também, nasceram nas margens de Mantova, governo, que era um distrito de Mantova. Mas tivemos a oportunidade de ver o Rio do Pó lá, a riqueza que aquilo representou nas épocas deles, a coisa fantástica, né? Nós temos aqui alguma coisa semelhante, seria aí na divisa com o Paraguai, o Chaco, o Pantanal. Mas a infância, voltando à infância, foi normal, eu estudei em escolas normais, escolas boas, é claro, mas normais, e não tive, assim, na minha infância, na minha juventude, momentos de destaque, grandes destaque nenhum. Então, a minha vida política, a situação que toda conhece, ainda é recente, quatro mandatos na prefeitura, tive um de vereador, um de deputado federal, fui diretor do INDA, isso tudo no período dos 30 e poucos anos. Eu comecei como vereador, já tinha quase 40 anos. Então, eu comecei moço, comecei já maduro. Isso aí, isso vocês conhecem. Me sinto feliz de ser realizado. Eu acho que a grande coisa que eu pude fazer foi escolher grandes companheiros. Foram os companheiros que construíram a grandeza das nossas administrações. Mas a pessoa lembra-se mais fácil do prefeito. Mas eu tive um secretariado fantástico. Escrevemos, estaria sempre muito próximo até da fantasia. Eles foram tão bons, eles e elas, as mulheres também, maravilhosas. Um resultado de equipe, com a colaboração desses valores, nós construímos a nossa história em Uberlândia. O desenvolvimento de Uberlândia, ele tem acontecido a vida inteira da nossa cidade, sempre baseado no momento e na modernidade. Então, nós tivemos época em que as coisas eram bem mais difíceis. Foi o começo, a época da ocupação do município, da instalação de uma administração municipal e da atração de pessoas de fora que se sensibilizassem para vir para Uberlândia.
Nós temos aqui na Associação Comercial uma instalada ali, uma preliminar de uma Tecnópolis. Sim. Nós fomos, quando eu era prefeito, eu, o Zanata, o Pussi, que era presidente da Associação Comercial, depois o representante da associação, nós fomos à França, nós fomos a Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, para buscar a ideia para a tecnologia de Uberlândia. Então, lá tem instalado, dentro da Associação Comercial de Uberlândia, uma unidade mãe de uma Tecnópolis. E tem produzido resultados. Vocês têm que ver isso, é formidável, mas está lá. Eu acho até que Uberlândia já é uma pequena Tecnópolis. Porque quem tem Souza Cruz, quem tem Cargill, quem tem a ADD também, que é uma super empresa, quem tem um Malgar, quem tem uma Telefônica como nós temos, quem tem uma Monsanto, uma Novartis e essas outras grandes empresas de pesquisa, não tem, é uma Tecnópolis. Esse último mandato, inclusive, nós nos dedicamos muito a consagrar Uberlândia no setor da pesquisa. Mas quando eu fui para Brasília, eu fui para a reforma agrária. A minha missão era, na Constituinte, ser um membro participante da reforma agrária. E fui. Modéstia à parte, deixei até um trabalho muito bem feito lá. Mas, nessa época, eu me coloquei à disposição do Ministério da Habitação. Não tinha o Ministério da Habitação? Ministério da Habitação. O banco veio dele, o Banco da Habitação. Mas eu fiquei os 2 anos como deputado federal constituinte, atendendo também o Ministério da Habitação. E a moral da história é que eu saí de lá e vim para ser prefeito. E entrei, tinha amigos, eu tinha uma convivência formidável, discreto, porque eu sempre fui discreto, mas um relacionamento muito sadio, muito bom. Quando eu vim para a prefeitura após a Constituinte, nós lançamos Luizote 1, Luizote 2, o Mansur, o São Jorge, com todos aqueles bairros praticamente. 90% do São Jorge foi lançado. Nós construímos mais casa naquela época do que o Estado de São Paulo. Nós tínhamos um número maior que o Estado de São Paulo, mas era para acompanhar aquele fluxo, né, de vinda de pessoas para Uberlândia. Né? Na Rondon Pacheco, tem uma história interessante, você falou em galeria. Teve um outro prefeito aí que queria derrubar aquela primeira galeria que nós fizemos e fazer um canal aberto. Você imagina o seguinte, a Rondon hoje, com um canal aberto, que tinha que ser no mínimo uns 20 metros de largura, não tinha espaço, não tinha Rondon Pacheco. As pessoas deviam parar lá embaixo, na entrada do Uberabinha, e ver o tanto de galeria que tem debaixo da Rondon Pacheco. A galeria, a primeira galeria que nós fizemos, eu tive uma curiosidade, ver se passava um ônibus dentro de um alvéolo da galeria. Passa. Dá para passar. Depois disso, eu comecei a segunda, e o Paulo Ferola, que foi um grande prefeito, terminou essa segunda. A primeira nós levamos até lá no alto. A segunda, nós levamos ela até na altura da universidade, mas ali em cima, acima do Center Shop. Então, ela foi até mais ou menos por ali, o segundo lance da galeria. Lá para cima, eu acho que a Rondon é interessante. As águas que caem lá no alto da Mato Grosso, da Brasil, elas vêm correndo para Rondon, foi o primeiro. Mas quando nós assumimos a prefeitura, me parece que foi no primeiro mandato, o Parque Sabiá estava invadido. Essa invasão que hoje você vê todo mundo fazendo. Então, nós procuramos os advogados da prefeitura para ver como é que se podia fazer, porque ele era um patrimônio da prefeitura.
Mas recebemos orientação e tomamos providências jurídicas, mas naquele mandato nós ainda não conseguimos liberar a área do Parque Sabiá. Porque o primeiro mandato foi só de 2 anos, então não tive tempo. Mas quando voltamos no segundo, que inclusive foi um mandato de 6 anos, nós conseguimos desocupar o Parque Sabiá, mas não tinha dinheiro para fazer. Aí o Cícero Diniz, doido para construir o Parque Sabiá, porque aquilo é a coisa do Cícero Diniz, né? Tem que pôr uma estátua dele lá, se possível do tamanho do parque, que é para o jeito ver mesmo com facilidade. Mas o Cícero em cima de mim, ele e o Paulo Ferola, os dois, apaixonados pelo Parque Sabiá. E pelo Futel também, é uma coincidência. Mas não tem dinheiro, Cícero. Como é que eu vou fazer, senhor? Mas você tem que dar jeito, vamos começar. Mas Cícero não tem dinheiro, não tinha dinheiro realmente. Então, para ficar livre do Cícero um dia, eu falei, faz um orçamento de 200 metros daquele muro, lá em frente o macro. Ali, exatamente aquela, paralelo com a rodovia ali. Faz um orçamento de 200 metros. Né? Ele falou, vou fazer para você, eu trago hoje, tá? Eu trago o orçamento. Não, você faz não, daqui 2, 3 dias, dá um pouco de sossego, né? Mas, quando ele saiu até, eu sabia que o orçamento dele seria muito, o Cícero é um privilegiado. Mas eu chamei o secretário de obras, falei, faz um orçamento de 200 metros de muro, com tela. Fiz aquele desenho que está lá. Falei, faz depressa, por favor. Eu tinha combinado com o Cícero, ele falou, numa segunda-feira, falei, quarta-feira você traz para mim. E pedi à secretaria, eu fiz. Quando o Cícero chegou, eu já tinha o orçamento da prefeitura em mãos. Mas estava cansado de saber que o dele ia ser mais barato. E realmente ele apresentou o orçamento, foi mais barato do que o da Secretaria de Obras. Eu falei, Cícero, pode fazer os 200 metros, vamos pedir a Deus para dar conta. Mas foi importante que nós começamos a fazer aquilo. Quando estava assim, com 100 metros prontos, 150, eu olhava de longe, eu não passava lá no serviço, não. Eu ia pela Tibéria, olhando, quase que de binóculos, para não chegar perto do Cícero, ficar livre dele. Mas foi ficando bonito aquilo, quando estava com mais de 100 metros pronto, quase 200, eu cheguei lá, eu cheguei por baixo, fui lá. Interessante, ele fez até o acesso para chegar de automóvel lá no lugar do muro. Eu não tinha nada. Falei, como é, Cícero, tudo bem? Tudo bem, o que você está achando? Falei, está bonito, está ótimo, parabéns, está ótimo. Né? Falei, mas tem uma coisa, Cícero, você errou no orçamento. Ele falou, errei. Mas eu sabia que você ia errar, porque não pode fazer uma coisa bonita dessa pelo preço que você disse que ia fazer, né? Falei, não, mas eu errei, foi para menos. Ao contrário do que você está pensando. Eu te dei orçamento de tanto, não foi? Foi. Mas está aí, ó, 10% mais barato. Era um monumento Cícero. E Deus abençoou aquilo que nunca mais nós paramos de fazer o Parque Sabiá, com todas aquelas obras que estão lá dentro. E de lá do Parque Sabiá nós passamos para o João Avelange, que você faz a pergunta. Mas o João Avelange, naquela época, era considerado o 4º ou 5º melhor parque do Brasil. E com a capacidade de 75 mil, hoje você vê que está diminuindo, não é? Mas o estádio de futebol não é só para futebol, não. Você tem Um leque de opções. um leque de opções. Então, o estádio foi feito, e outra coisa, custou menos de R$1 milhão aquele estádio. Eu ia perguntar isso agora, que eu sei dessa bravata. Custou menos. Quando nós fizemos aqui por menos de R$1 milhão, teve outro estádio do mesmo porte construído no Brasil, custou 8. E alguma coisa nesse 1 milhão ainda foi feita lá dentro do Parque Sabiá. Quer dizer, mas nós tivemos um empreiteiro fantástico, lá do Piauí, que é um homem, um construtor fantástico.
ele veio, ficou muito amigo meu, muito amigo do Cícero, muito amigo do Paulo, trabalhava praticamente de graça para nós aqui. E nós fazendo campanha. Agora, como foi que nós arrumamos quase 1 milhão para construir aquele estádio? Porque não tinha onde buscar. Então nós resolvemos, vendemos as cadeiras cativas. Fizemos uma campanha linda, montamos um marketing, foi bem, deu um monte de dinheiro, foi a população que pagou. A prefeitura pôs um pouco de dinheiro, mas pôs muito pouco, porque não tinha. E nós tivemos contribuição de cimento, de transporte. Então ficou barato, porque nós pegamos para fazer barato mesmo. Olha, eu sinto privilegiado de ter essa oportunidade de falar de uma pessoa tão querida em nossa cidade, o Sr. Virgílio Galassi. Uma pessoa que estimamos muito pela obra que ele trouxe para Uberlândia e a nossa região. É um homem que sempre dedicou a vida pública fazendo por amor. Ele fez com os companheiros que ele não esquece, um muito grato, todas aquelas pessoas que ajudam naquilo que se propõe a fazer da melhor forma possível, ele está sempre lembrando, seja aquelas pessoas que estão hoje por aqui em nosso convívio e também que já não está mais por aqui, mas é sempre lembrado pelo Sr. Virgílio. Um homem muito grato a todas as pessoas que contribuem para o bem-estar e o desenvolvimento de nossa cidade. Uberlândia é uma cidade espetacular, que acolhe bem as pessoas que chegam de fora, como o Sr. Virgílio, logo tornou um filho de Uberlândia, e motivando, trazendo empreendimento para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, muitas vezes até não tendo aquele apoio das autoridades estaduais e federal, mas o Uberlândia, com a força de administração e com a obra que o Sr. Virgílio fez aqui, estimulou aos empresários, o povo todo, a acreditar que Uberlândia é uma cidade maravilhosa, que tem gente boa, valorizando quem merece. Talvez até de origem, porque ele tem um pouco de sangue italiano e ele era uma pessoa assim que intransigente. Ele, quando queria as coisas, ele queria mesmo e perseguia até conseguir. E foi por isso que Uberlândia é o Uberlândia de hoje. Falar de Virgílio Galassi, para mim, é mais do que falar de um amigo, é falar de um irmão. Pelo tempo de convivência que nós temos, pela identidade que existe entre nós dois, pelo clima de respeito, de solidariedade, de desprendimento, de compreensão e de participação e presença de cada um de nós em nossas vidas, o que é uma realidade, para mim, da maior importância. Eu conheci Virgílio a partir de 1944, quando eu cursava o 2º ano ginasial aqui no Ginásio Estadual de Uberlândia. Virgílio Galassi, para mim, é um homem extraordinário, porque como administrador público, como um homem, como um ser humano, né? Uma pessoa muito humana, uma pessoa que realmente tem uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tem uma visão de futuro. As obras que Virgílio Galassi realizou em Uberlândia foi pensando no futuro. Todo mundo na vida procura espelhar em alguém, ou é num parente, ou é num profissional, ou num político. Eu diria que no meu caso, na minha vida pública, na política, eu tenho procurado sempre me espelhar na pessoa de Virgílio Galassi. Eu vejo o seu Virgílio, a competência com que ele sempre administrou a vida pública dele, realmente é um motivo de nós mesmos se espelhassem nele. Eu vejo o seu Virgílio sempre nos momentos difíceis, ele tomando as decisões certas. Mais do que isso, com pulso, com seriedade, com coragem. A verdade é essa. O seu Virgílio pôde aí
assumir uma prefeitura de Uberlândia por 4 anos, Congresso Nacional, Sindicato Rural, enfim, todas as missões que foram dadas ao seu Virgílio, ele com muito brilhantismo, ele pôde aí sair por cima. Então o seu Virgílio, para mim, com toda certeza, eu levarei na minha vida pública toda a figura do seu Virgílio como um ídolo, como uma pessoa a ser seguida. E nós, felizmente, tivemos voltando a repetir, essa graça de Deus de poder trabalhar junto com ele e poder realizar para Uberlândia. Eu estou plenamente confortado de estar aqui vivendo ao lado da minha gente e do meu povo, para comemorar com Virgílio Galassi, com Delmo Leão, com Paulo Ferola, esse grande dia festivo e vitorioso da nossa cidade. Eu quero também, através desse vídeo, estar expressando o grande respeito que eu tive e tenho pela pessoa Virgílio Galassi. Eu comecei as gravações com o senhor Virgílio Galassi no ano de 2000. A gente, sempre que podia, eu ia até o escritório dele e a gente ficava ali um bom tempo. Eu sempre ia até lá e fazia as gravações. E ideias vinham e ele me ajudava a concretizar essas ideias. Lancei o vídeo A História de Uberlândia em 2005. Uma versão que eu não gostei muito, que eu achei que o conteúdo poderia ser melhorado. Essa versão foi lançada somente em VHS na época. E o que eu fiz? Eu aproveitei, gravei com o Virgílio Galassi mais um bom tempo, e aí sim lancei a segunda versão, que eu fui lançar ela em 2011. Em 2011 eu lancei a segunda versão. E entre essas gravações eu perguntei para ele por que não gravar a biografia do Sr. Virgílio Galassi, que afinal de contas todo mundo queria conhecer um pouco dessa pessoa dinâmica, essa pessoa respeitosa, uma pessoa dedicada a Uberlândia, um grande administrador, assim como Uberlândia hoje tem os grandes administradores também que faz a diferença, né? Nós estamos agora no ano de 2025 e hoje, dia 1º de janeiro de 2025, eu achei que era a hora de começar a lançar esse produto. Então eu estou colocando aí para sua apreciação, para você estar conhecendo um pouco sobre Virgílio Galassi.